Estava sendo alertado pelos mundos espirituais a tomar uma ação antes de que aquele julgamento severo venha sobre você. Isso dá tempo para você se arrepender, isso dá tempo para você tomar atitudes, isso dá tempo para você buscar eh, se ligar ao Eterno de todas as maneiras possíveis. Veja, dos seres vivos no círculo do rei. Ou seja, aquela visão de Ezequiel. A terceira é uma vestimenta externa que aparece e desaparece, com a qual a alma vital, Nefesh, é revestida. Ele flutua pelo mundo e nos sábados e nas luas novas se une ao Urua no paraíso terrestre. E deles aprende certas coisas que ele dá a conhecer neste mundo. Ou seja, quando fecha, sua alma fecha com Urua, que fecha com a Neshama, que vai fechar com Raiá, e ele dá as informações espirituais daquele nível vão sendo passadas assim como os níveis dos egípcios também recebiam essas informações. O que há uma diferença aqui é na configuração do que eles seguiam. Por isso que quando a gente lê a Torá, a gente não pode ler ela só no nível. A gente vai ler várias vezes o mesmo texto e vamos entender de várias formas diferentes. Por exemplo, Taná, Devarim 13. Ó, Devarim 13. O que Devarim 13 está falando? Olha que coisa incrível, ó. Tenha cuidado em observar apenas o que ordeno, não acrescente nem tire, até porque não tem como, no nível da Torá, do que é a Torá você tirar ou colocar. Se aparecer entre vós um profeta, adivinho que nos dê um sinal ou presságio, dizendo, vamos seguir e adorar outro Deus, aqui está em minúsculo, não é? E a palavra não é? Aqui é Elohim, que existem 70 Elohims, são criaturas do Eterno, e aqui está, ó, da Idatim, ou seja, criar um Daat, tá vendo? Um Daat diferente do que está sendo ensinado aqui, ó. Existe esse Daat, não é? Existe esse plural de Daat? Existe. Então veja, qual é a ideia aqui? Que aqui a palavra tá Elohim Aherim. Veja, deuses estranhos. A gente sabe que aqui temos a palavra errar, que é quando a letra Re, ela perde aquele ângulo bem definido da letra A, Dalet, que a gente já falou tantas vezes, ó, a letra Dalet está aqui. Ela não recebe a luz de Gimel, e aí ela acaba então criando esse sistema de Abiá, que é aquele sistema de imitação do divino. E aí as pessoas vão morrer dizendo que aquela imagem daquele homem é Deus. E aí? Que foi a mesma coisa que o serpente falou lá no começo. Olha, Deus, ele sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a ele. Ou seja, ele era um ser humano, trazendo Deus até mesmo para o nível de seres criados, porque os seres criados, os anjos, são energias criadas, não são criadores. Eles são conectores, eles passam a divindade através deles, mas eles não são criadores. Eles são tão dependentes quanto nós, e até mais dependentes do que nós, porque eles vão depender das nossas rezas, faz de conta, nós estamos aqui no negativo e fechamos com positivo, então fazemos luz. Conforme nós rezamos, conforme nós buscamos a Shem, estudamos a Torá, nós vamos alimentando todos os mundos positivos e negativos. Esse é o trabalho, não é lutar contra o mal, porque o mal também é para correção, é trazer luz, para que as pessoas possam entender essa Torá, se adequar a ela, e veja, existe esse mandamento aqui. Ó, vamos adorar outro Deus que você ainda não experimentou, mesmo que o sinal ou presságio nomeado para você se torne realidade. Quer dizer, não é nenhum tipo
de novidade, milagres. Deus, ele nunca se sentenciou a milagres, porque ele mesmo falou que ia ser permitido. Ele mesmo falou que isso poderia acontecer, porque todo ser humano tem uma alma divina. Essa alma divina, ela produz milagres. Agora, de onde vem o milagre é que está todo problema aqui, não é? E aí diz aqui, ó, não dê ouvidos àquelas palavras daquele profeta ou daquele adivinho de sonhos, tá vendo? Pois o seu Deus, Adonai, está, exatamente aqui, ó, está testando quem? Você. Para ver se você realmente ama o seu Deus de todo o seu coração. Não pode ser com 50%, 60%, todo o coração e também sua alma. Tá vendo? Tem que ser inteiro. Então, veja, o Vekol todo, né? Sua nefesh, da nefsherem, e também com todo o seu levavirem. Está separado aqui, mas é junto, ó. Todo o seu coração. Veja, 22 letras hebraicas, 33 caminhos, 32 caminhos de Kabbalah, e aqui no final a letra Mem, que é onde todos nós estamos encerrados. Prestem atenção, vamos ver. Então, tudo isso quer dizer, se eu me sentencio a milagres, logo eu estaria muito em locais que fazem muitos milagres, não é? E todos os locais fazem muitos milagres, porque senão o que as pessoas estariam fazendo lá dentro? É, quando visito os companheiros na Babilônia, eles se reúnem para ouvir, e eu falo com eles abertamente, mas eles vão e selam meu ensinamento sobre uma fechadura de ferro, que o torna inacessível a todos. Quantas vezes eu lhe ensinei os caminhos do jardim do rei e a doutrina do rei? Quantas vezes eu lhe ensinei todos os graus do justo do mundo vindouro? Mas todos eles têm medo de repetir essas coisas e apenas murmurá-las, por isso são chamados de murmúrios. No entanto, considero este medo a seu favor, porque lhe é negado o ar e o espírito da terra santa. Ou seja, eles não conseguem chegar nos mundos superiores. Eles inalam o ar e o espírito de uma região estrangeira. Além disso, também em seu tempo apareceu o arco-íris, que lembra a promessa de Deus de não destruir o mundo. E por isso são desígnios de olhar para a presença de Elias, sem falar dos outros. Sua boa sorte é que eu ainda vivo, né, ainda estou vivo para ser o padrão de apoio do mundo. Olha o nível desse cabalista. Porque nos meus dias o mundo não será afligido e o castigo no céu não cairá sobre ele. Depois de mim não aparecerá nenhuma geração como esta, e o mundo ficará sem protetor. E o atrevimento se multiplicará acima e abaixo. Acima, devido à insolência e o descaramento dos que estão abaixo. A humanidade gritará e ninguém prestará atenção. Ela se voltará para todos os lados e não encontrará o remédio. Mas no mundo haverá um remédio, e nada mais no lugar onde existem homens dedicados ao estudo da Torá. Então, quem é o remédio do mundo? Segundo Zohar, é os estudantes de Torá, são vocês. Aqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Não é aquele cara, é aqueles que estudam a Torá, que se comprometem com a Torá porque eles vão atrair luzes para esse mundo, luzes verdadeiras. E aí, não é essa luz que a gente imagina também. Vamos continuar aqui. E aí diz, e onde existe um rolo da lei livre de qualquer erro, quando esse percaminho for retirado, os residentes superiores e inferiores ficarão agietados, especialmente se o santo nome estiver escrito nele de forma adequada. Como já ensinei, miserável é a geração cujos membros, altos e baixos, não se elevam quando o pergaminho é revelado. Quem virá em auxílio do mundo quando ele se encontrar em infortúnio e precisar de proteção? Então é necessário mais do que nunca desdobrar o pergaminho da lei, ou seja, estudar esse pergaminho. Porque quando o mundo está em desgraça, os homens vão aos cemitérios para fazer súplicas. Todos os mortos tomam conhecimento do pergaminho. Ou seja, quando um cabalista ele entra num cemitério de não idólatras, eles tomam conhecimento, tá vendo? Ele faz súplica para os nossos sábios, eles vão lá e
né? E a alma vai e informa ao espírito que o pergaminho da lei está em cativeiro devido à desgraça do mundo e que os vivos vieram suplicar. Então o espírito informa a alma superior, ou seja, o Ruha informa a alma superior, Neshama, e a alma superior informa o Todo-Poderoso, que toma nota e tem plena pena do mundo. Tudo isso pois o rolo da lei foi excluído, veja, do seu lugar. E os vivos passaram a suplicar perto dos túmulos dos mortos. A pobre geração que precisa transportar o rolo da lei de um lugar para o outro, até mesmo em uma sinagoga para outra, não tem mais a ninguém a quem recorrer. Nem todos os homens sabem que a Sheriná, no seu último exílio, não se retira para o céu, mas para o deserto, para uma pousada de viajantes. E assim, desde então, ela é encontrada no lugar onde Israel está, particularmente em desgraça. E também todos vocês começam onde o pergaminho é transferido, e sobem alto e baixo antes deles. Aprendemos que a alma fica ligada ao corpo durante 12 meses. Não é? No túmulo, veja, é um processo de 365 dias no túmulo e eles estão julgados juntos, o que não se aplica aos justos. Aqueles que estudam a Torá, eles transferem a sua alma para o Olam Rabá em 24 horas. É muito rápido, porque a pele dele já está cheia de Torá. Por isso que quando você vai num túmulo de um justo, você está ali pegando os ensinamentos dele e está se adequando a ele. Se as pessoas soubessem o que é um estudante de Torá, o que é um cabalista, elas fariam tudo para se tornar um cabalista. Porque você está lidando não com o rolo de Torá que está escrito, que muitas vezes as pessoas honram, botam coroas, e tudo bem, porque de repente tem uma alma ali muito elevada, mas elas estão lidando com a Torá viva. Quando você pega uma pessoa que ensina Kabbalah, Torá, vocês estão lidando com uma Torá viva. A Torá está dentro daquela pessoa. E as pessoas devem ter cuidado em não ferir essas letras. Porque se elas ferem, veja aqui a responsabilidade. Se elas ferem essas letras, elas estão sentenciando aquela Torá viva, talvez a ficar triste, passar por ou desrespeitando aquela Torá, ou não tratando de forma adequada, e pegam um rolo de Torá e dão toda a atenção, bota até, não é? Mora aquele rolo de Torá mora numa sinagoga muito bonita, aquela coisa toda, mas às vezes tem sábios de Torá não tem nem onde cair morto. Ou seja, se aquela Torá ficar ali, ela não tem como acender a alma das outras pessoas. Mas se tem um mestre cabalista, se tem um homem de Torá, se nós temos também a alma dos nossos sábios, essas almas, elas têm que ser muito, muito, muito elevadas. Veja, o que não se aplica ao justo, porque eles vão passar a Torá, mesmo depois de mortos, eles estão ali. Quando você vai no túmulo desse justo e você ativa a alma dele, ele fica feliz. Ele fala: caramba, alguém está estudando meu material, eu vivi a minha vida toda para isso, eu vou ajudar essa pessoa. Se a pessoa tiver a intenção certa e se apega ao Ari, se apega ao Rebbe, se apega a pessoas que estudam a Torá, então aquela alma ela se abre para aquela alma e começa a entender a Torá. Logo nos meus inícios de estudo de Torá, de Cabala, eu estava estudando e vinha, eu nunca tinha pensado nisso, mas não é que é mesmo. E eu ficava impressionado com a quantidade de informações que eu recebia de Torá, sem ninguém estar falando comigo, sem ter ninguém perto de mim. Então, é verdade, é verdade. E essa verdade não é o que só está no livro, acontece. E veja, e estar presente no túmulo é conhecer os sofrimentos do corpo. Ele também conhece o sofrimento dos vivos, mas intervém em favor deles. Depois de 12 meses, ela está vestida com uma certa roupa e caminha de um lugar para outro pelo mundo, aprendendo certas coisas do espírito e cuidando dos vivos que estão em infortúnio. Tá vendo? Olha só como aqui, ó, é uma questão que muita gente não conhece, veja. Mas isso só acontece quando há entre eles um homem virtuoso, cujo mérito é reconhecido por eles, um estudante de Torá. Se não tiverem estudantes de Torá,
homens que realmente se separam para essa Torá, nem essas almas podem vir aqui para se alimentar, porque elas não têm um estudante sério de Torá. Pois aprendemos que quando um homem virtuoso é deixado no mundo, ele é conhecido entre os vivos, olha, não só entre os vivos, mas entre os mortos. Todos conhecem ele. E quando o mundo está em grande infortúnio e não pode eliminá-lo, ele torna a turbulência conhecida pelos mortos. Mas, se não houver nenhum assim, tiram o pergaminho da lei e os superiores e os inferiores o acompanham, cabendo a todos fazer penitência naquele momento, caso contrário, o céu os punirá. Até mesmo o espírito do Jardim do Éden intercedem por eles em consideração ao pergaminho, como foi dito. O Rabi Judá disse: mal sabem os homens como Deus estende a sua misericórdia a eles, em todos os tempos e épocas. 3 vezes ao dia, um espírito entra na caverna de Marpela e sopra nos túmulos dos patriarcas, trazendo-lhes curas e força. Esse espírito destila o orvalho de cima, da cabeça ao rei, ao lugar dos pais superiores, e quando atinge os patriarcas abaixo, eles despertam, como aprendemos. Esse orvalho desce gradativamente até chegar ao jardim do Éden, e baixa e fica impregnado de seu perfume. Então, surge um espírito contendo outros 2 espíritos e passa pelas prateleiras de tempero e entra na porta da caverna. Então os patriarcas e suas esposas acordam e suplicam em nome dos seus descendentes. Dos seus pecados está em desgraça, os patriarcas dormem, o orvalho não desce e o remédio deve ser obtido no pergaminho da lei. Veja, mesmo que se não descer, aqui ó, vamos olhar aqui ó. A gente tem os patriarcas, que são onde a divindade, a partir dessa parte superior do mundo da alma, passa de Biná aqui para o primeiro patriarca, que é Júpiter, e também é a internalidade do homem, depois passa para Gevurá e depois passa para Jacó, os 3 patriarcas. Toda essa energia vai descer sobre a Terra, ou seja, aqui ó, vai descer aqui. Quem vai receber essa energia vai depender de se ela está organizada com a Torá ou não. Então, veja, mesmo se isso não acontecer, o remédio deve ser obtido num pergaminho da lei. Ou seja, você pode abrir o pergaminho da lei que ela vai ter o remédio. Então a alma diz ao espírito, então a Neshama, o espírito, você, e ele diz a alma mais elevada, a Nefesh, perdão, diz ao espírito, e ele diz a alma mais elevada, e a alma mais elevada diz a Deus. Ela vai dizer Raiá, vai dizer a Iridá, daqui para cima, que ele disse Arraiá e Eridá, ele vai dizer para Adão Cadmon, que já está num outro nível. Depois de Adão Cadmon, é que vai estar o Eterno. Acima das letras, acima das sefirotes, acima da realidade, acima de todas as coisas. Vai chegar até lá, do outro lado do universo, vai estar sendo, então, comunicado através do estudo da lei. Então, veja, então, Deus se senta no trono da misericórdia, o que não tem nada a ver com o trono literal. E do santo ancião sai uma torrente de orvalhos de bidélio. Esse santo ancião aqui, ele é chamado Yamin Noraim. Não tem nada a ver com um homem velho que se senta no trono. O que acontece aqui é que todos os planetas eles estão codificados e eles têm dentro dele a memória. Quando a pessoa morre, toda a sua pele, todo o seu corpo começa a passar essas energias para os astros, fica tudo aqui, ó. Não adianta tentar correr. Pode terminar a história de toda a humanidade e as histórias de todos vão estar aqui 365 dias para aqueles que não seguem essa Torá e 24 horas para os sadiquim. O porquê? Eles não têm medo do tribunal celeste, eles sabem que eles se dedicaram à Torá, eles sabem que eles fizeram o máximo que eles podiam, eles sabem. Agora, o resto das pessoas usaram a sua vida para não consertar o mundo, eles queriam ganhar o mundo. E aí a alma passa para cá. Só existe um único ponto que pode impedir isso, se o corpo for queimado. Se o corpo for incinerado, é como se fosse um computador
que fosse para um técnico de manutenção de computadores e lá ele formatou o HD, acabou a história. Passaria para os astros, para um, para outro, para outro, para outro, até ser traduzido aqui novamente. Então a alma era jogada novamente por conta daquela história. Se isso não aconteceu, então aquela história morreu, é como se ela nunca tivesse existido. Então, continuando aqui, esse santo ancião não é, na verdade, um homem, é esse sistema interno dos planetas que absorve a Neshama, a história da pessoa durante esse período. Então sai uma torrente do orvalho de bidélio, que flui na cabeça do rei, para que os pais sejam abençoados, ou seja, os patriarcas. Então o orvalho flui para os que dormem, e todos são abençoados juntos, e Deus tem misericórdia do mundo. Aprendemos que Deus não mostra misericórdia para o mundo até que ele tenha informado os patriarcas, e graças a ele o mundo seja abençoado. O Rabi Yossi disse, certamente assim. Além disso, eu descobri no livro do rei Salomão que foi chamado de conselheiro de toda sabedoria. E o rabino Ramuná disse que a mesma coisa foi revelada a ele, que Rahel consegue mais do que todos eles por estar na encruzilhada das estradas, em todos os momentos, e o que o mundo está em necessidade, isto é, simbolizado pelo fato que a arca e o assentamento da misericórdia, e os querubins estavam no território de Meiamim, que nasceu à beira da estrada, e a Sheriná estava presente. Então veja, é um pouco complexo, mas vamos lá. Rahel, Biná, não é Rahel? Não, deixa eu ver se foi Rahel, né? Rahel é Malhut, foi Leia, foi Rahel. E Benjamim está aqui, ó, é o mês do julgamento, é o mês de Yom Kippur. Por que existe o mês de Yom Kippur? Porque no mês de Sivan, que está aqui na letra Zain, nós recebemos a Torá e fizemos idolatria. Criamos um aspecto físico para Deus. Na verdade, nem Deus, criamos um aspecto físico para Moshe. E aí, esse aspecto físico, que na verdade Moshe anda ao contrário, é Hashem, então Moshe e Hashem são a mesma pessoa. Está se falando de um nível espiritual elevado. Por isso que a gente falou que quando Moshe fala que vai falar para o faraó, o Aharon era, não é, o seu profeta, mas na verdade também Aharon é um nível da divindade. Então veja, quando chega em Yom Kippur, você pode se arrepender dos seus pecados e prometer para o próximo ano, porque as pessoas têm aquela questão do pecado ancorada na notícia, eu fiz isso, não, eu fiz aquilo, e agora? Não, você fez porque você não estudou a Torá. O pecado é não estudar a Torá, é não colocar isso como uma parte principal da sua vida, é não construir esses ensinamentos dentro de você. Porque se você tivesse estudando a Torá, certamente o erro não teria acontecido. E se aconteceu, você se recuperaria imediatamente e estaria pronto para consertar aquele buraco na sua alma. Ter um buraco dentro da alma, ter uma falta de percepção da Torá, ter um distanciamento da Kadosh Baruch Hu, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Imagine, Hashem deu a vida, nós viemos, ganhamos essa vida que nem sabemos como vamos pagar e nos sentenciamos a ser tolos contra essa vida. Fizemos isso quando nós éramos jovens, fizemos isso quando nós éramos infantis e perdemos um tempão da nossa história, algo que foi doado com todo amor. O que nós queríamos fazer com essa vida? Nós queríamos fazer o que nós quiséssemos com ela. Ele nos deu, nós prometemos que faríamos diferente, nós prometemos que estudaríamos e fizemos o contrário. Vamos viver a nossa vida, passamos por vários processos e as pessoas só estão entrando na aula de Kabbalah agora. Não pensem que é porque somos bonzinhos, mas porque estamos sentindo o peso espiritual que está chegando por aí. As nossas almas já se tornaram duras, incapazes de absorver o líquido divino. E para isso nós vamos precisar das 600 mil almas novas que receberam a Torá. Exatamente, a Torá foi escrita por 600 mil almas.
e só reencarnaram porque para escrever essa Torá. Uma alma por letra. Veja, a profundidade que essa Torá tem, os mecanismos que essa Torá tem, é o que vai levar a humanidade no final a ser salva. Então, Benjamim, não é, que é, na verdade, uma letra, a letra Lâmede, que é a letra mais santa que existe. E diz aqui, Israel se influenciou, Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. A cabeceira da cama é a Shekhinah, prestem atenção. Não existe uma cama real, pula da cama é a Shekhinah. O Rabi Simeão disse, veja, por isso que lá está, que em volta da cama de Shilomon tinham 60 homens armados. Isso não tem nada a ver com a literalidade. A gente então sabe aqui que Israel é Tiferet, Tiferet que está em volta dos planetas e dos meses. É a Shekhinah. O Rabi Simeão disse, do jeito nenhum a cama está preparada para a Shekhinah, como no versículo, a ninhada de Salomão, Cântico dos Cânticos 3:7. A cabeceira da cama é o princípio do mundo da cama sagrada. É aquilo que está acima da cabeça, é o Israel superior, que está estabelecido na cabeceira da cama. Consequentemente, Israel curvou-se no grau apropriado. Naquela época, ele ainda não estava doente, como vemos no versículo seguinte. Mas como sabia que eventualmente ascenderia a um grau sagrado mais elevado para adquirir um trono perfeito, ele se curvou diante desse trono superior, a integração da grande e poderosa árvore, que foi chamada pelo seu nome, para quem está na cabeceira da cama. O Rabi Judá disse, temos um ditado que diz que se um homem morre em solo estrangeiro, o seu corpo é enterrado na terra santa. O versículo, e você veio e contaminou o meu país e fez da minha herança uma abominação, pode ser aplicado a ele. Jeremias 2:7. Como então Jacó poderia pedir para ser enterrado no túmulo dos seus antepassados, visto que ele estava morrendo em solo estrangeiro, ou seja, no Egito? Rabi Judá disse, Jacó era diferente, porque a Shekhinah estava intimamente ligada a ele. Por isso está escrito, descerei contigo ao Egito. Sebereshit lá no 46:4, isto é, para habitar contigo no cativeiro. Isso é o que acontece com toda alma que vem para cá. E certamente te farei subir novamente, ou seja, as pessoas que estudam a Torá voltarão para o eterno. Todas as dificuldades que elas estão passando para estudar essa Torá, todo o sofrimento que elas se mantiveram de pé, tudo que ela foi atacada, ridicularizada, perseguida, ela vai ter o mérito por isso. Muito bem. Para ligar a tua alma a mim e obter sepultamento para o teu corpo nos túmulos de seus antepassados. E isso mesmo, que ele tenha deixado a vida em solo estrangeiro. Além disso, lhe foi prometido que José colocaria a mão sobre os seus olhos, porque Deus sabia que ele era o primogênito por intenção e porque ele estava mais ligado também a José. O que a ideia respondeu, essa promessa de colocar as mãos sobre os olhos? Rabi Yossi disse que era um sinal de honra para Jacó e para informá-lo que José estava vivo e estaria com ele quando ele morresse. O Rabi Ezequiel disse, sobre isso aprendi algo que dificilmente ousaria descobrir e que mostra como a sabedoria se materializa numa prática comum. O Rabi Abba bateu-lhe no ombro, dizendo, diga e não tema, pois nos dias de Rabi Simeão não há necessidade de segredo. Então ele disse, eu vi no capítulo de Rabi Yossi, o velho, sobre os costumes que se um homem tiver um filho, quando ele morrer, o filho deve colocar poeira sobre os seus olhos na hora do enterro. E isso é um sinal de respeito por ele, porque é um sinal de que o mundo agora está escondido dele. Mas que o filho herda o mundo em seu lugar, pois bem, o olho humano representa o mundo com diversas cores. O círculo externo, branco, corresponde ao mar do oceano, que circula o mundo inteiro. A próxima cor representa o país que é cercado pelo mar.
Uma terceira cor no meio do olho corresponde a Jerusalém, que é o centro do mundo. Finalmente, a pupila do olho, que realmente quem vê é a parte mais preciosa de todas. Ela corresponde a Sião, que é o ponto central do universo, onde pode se ver o reflexo do mundo inteiro e onde está localizada a morada da Shekhinah, que é a beleza e o foco do mundo. Assim, o olho é a herança do mundo e quando o pai o abandona, o filho herda. O Rabiaba disse: você está completamente certo, mas aí ainda existe um significado mais profundo na prática. Embora os homens não saibam, pois quando um homem parte do mundo, sua alma ainda está incluída nele. E antes de seus olhos se fechem, ele vê certas coisas ocultas, como explicamos em conexão com o versículo, porque ninguém viverá sem me ver, o que indica que a morte eles veem coisas que não veem quando vivem. Depois é oportuno que os presentes coloquem as mãos sobre os olhos, fechem, e como aprendemos em relação a costumes e costumes, se tem um filho, cabe ao filho primeiro fazê-lo, como está escrito. E José porá a mão sobre os teus olhos. A razão para fechar os olhos é que pode apresentar que alguma visão que seja oposto do sagrado, veja, né, ele possa ter alguma visão, e não é adequado que os olhos que acabaram de contemplar uma visão sagrada, na hora dessa passagem, a pessoa vê a Shekhinah, possam se deparar com a visão de caráter diferente. Mas uma razão é que a alma ainda está ligada a ele, e na casa, e se o olho for deixado aberto com aquela visão profana sobre ele, tudo que está olhando será amaldiçoado. E é desrespeitoso ao olho deixar o olhar para algo inapropriado. É por isso que o melhor sinal de respeito é fechar os olhos de um homem ao filho que deixa, né? Durante 7 dias, a alma vai da casa ao túmulo e vice-versa, lamentando o corpo. Ele fica ali preso àquele corpo, ele fica 7 dias lamentando ali. Isso quando ele não entende a Torá e quando ele não entende esse desligamento. E 3 vezes ao dia a alma e o corpo são punidos juntos. Embora ninguém perceba, depois disso o corpo é retirado e a alma é purificada no inferno, no Guiena, de onde sai para vagar pelo mundo e visitar seu túmulo até adquirir uma vestimenta, ou seja, uma alma. As delícias e todos os três se reúnem novamente em determinado momento, ou seja, as 3 partes da alma. Pobres são os homens que não olham para os seus fundamentos e negligenciam esses preceitos da Torá, pois alguns desses preceitos modelam uma vestimenta gloriosa acima, e alguns uma vestimenta gloriosa abaixo. Veja, a roupa ela pode ser feita acima ou abaixo. E literalmente, né, e alguns uma vestimenta gloriosa neste mundo. O homem precisa de todos eles, e eles são literalmente feitos nos seus dias, como já explicamos. O Rabi Judá, o velho, um dia viu em sonho sua própria imagem iluminada e irradiando brilhante em todas as direções. O que é isso? Disse ele, e veio a resposta: é a roupa do seu quarto aqui. Então sua alegria foi grande. O Rabi Judá disse: todos os dias os espíritos do justo sentam-se em fileira no jardim do Éden, vestidos com as suas vestes, e louvam a Deus gloriosamente, como está escrito: verdadeiramente os retos louvarão, e seu nome os justos sentarão diante de você com essas roupas. Então, essas roupas, elas, a gente encerra aqui, não é? Vendo que quem é seu alfaiate? É você mesmo, né? Seu alfaiate é você que vai construir. E só tem uma forma de construir: estudando a Torá profundamente, de madrugada, dia após dia.